Graça e paz, que o poder do Espírito Santo nos alcance nessa manhã, que sejamos tomados pela glória de Deus, pela sabedoria que vem dos céus, que nós sejamos confortados e consolados pelo Espírito Santo, que seja dada a direção do Senhor sobre nós. Mesmo assentados aí, feche seu olho. Vamos orar, exclamar ao Senhor. Não esqueça de glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. O sol que brilha nessa manhã, o tempo. Havia o inverno, não tão rigoroso, mas muitos estavam clamando aí pelo sol. E agora o sol brilha sobre nós fortemente e a gente escuta muitas pessoas reclamando do sol. Então a satisfação do coração do homem nas coisas desse mundo, ela é limitada. Que nós possamos nos satisfazer em tudo que Deus nos dá. Então glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que tem dado. Agradeça ao Senhor, interceda por esse culto, por essa igreja, pelas lições da escola bíblica, cada sala que vai se separar aqui para um ensino específico. Interceda pelo culto dessa noite, a ceia do Senhor, para que os corações se quebrantem, para que haja reconciliação com Cristo Jesus, reconciliação com os irmãos. Pai Todo-Poderoso, bendito, santo, o Senhor que é justo, Deus e fiel, fiel não a homens, ó Deus, mas fiel à sua própria palavra, fiel à sua própria santidade, fiel a tudo aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor que desde o princípio das coisas liberou a Tua palavra, ó Pai, abriu os Teus lábios, ó Deus, declarou sobre o vazio, ó Deus, que haja, e as coisas, ó Deus, se formaram pela Tua palavra, e tudo foi criado pelo Senhor, ó Pai. Tudo que podemos ver, Senhor, e as coisas até que não podemos ver, mas que o Senhor criou, ó Deus, que não atingiram nos nossos olhos, nós, ó Deus, sabemos, ó Pai, que obedecem, ó Deus, ao Teu chamado, ó Pai, obedece à Tua ordem desde o princípio. Como lembramos um pouco mais antes aqui, Senhor, na oração, somente nós, Deus, os homens, ó Pai, temos desobedecido ao Senhor, ó Pai. Os mares, ó Deus, mantêm os seus limites, ó Pai, as estrelas, as constelações, as suas ordens, ó Pai. O sol, ó Deus, e a lua, ó Deus, se mantêm na sua posição, mas o homem, ó Deus, tem fugido, Senhor, das Tuas ordens, ó Pai. Tem fugido da obediência do Senhor, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós essa manhã, ó Deus. Que venha o Espírito do Senhor sobre nós, ó Pai, e Ele endireite as nossas veredas, ó Pai. Em nome de Jesus, conserta, Senhor, os nossos caminhos tortuosos, ó Pai, e nos dá, Senhor, direção, Deus, reta, ó Pai, na direção do Senhor, ó Pai, com o objetivo, Deus, de glorificar, com o propósito de adorar o Senhor, Deus, em todo tempo, ó Pai, em todo momento. Que a nossa vida sirva ao Senhor, ó Pai. Se há um objetivo nessa vida, ó Pai, que seja servir ao Senhor, ó Pai. Se há um propósito nessa vida, ó Deus, nesse tempo breve de vida que nós temos nessa terra, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nessa manhã nós Te glorificamos, nessa manhã nós pedimos ao Senhor que receba a nossa adoração, receba a glória do Teu povo aqui, ó Pai, direcionada ao Senhor. Recebe cada coração aqui na Tua presença, ensina-nos, ó Deus, e ministra sobre nós, pois nós precisamos de Ti, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, por favor, Senhor. Cuida de cada um aqui, ó Pai. E ministra sobre nós, Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo, Deus. E Te louvamos. Amém, Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. Na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Durante a semana, eu estive pensando em muitas coisas, durante a leitura da Bíblia, durante a leitura das cartas, dos livros, e Deus foi ministrando muitas coisas sobre o meu coração, e uma das coisas principais no qual eu fui ministrado, foi a questão de fé, e a gente tem falado já, talvez há 3 semanas, sobre esse assunto, fé, crer, submeter. E eu tenho percebido o quanto nós precisamos crer em Deus, crer nas orações que nós fazemos. E muitas vezes nós oramos, as palavras saem dos nossos lábios, produzidas pelo entendimento do nosso cérebro, mas elas não produzem nada.
Elas não saem com o objetivo de alcançar o inatingível, de alcançar as coisas sobrenaturais. Elas saem com o simples propósito de sair. Agora falei, orei, aí está orado. É mais ou menos assim. E aqui, no comecinho, Tiago, talvez um dos textos assim, pequenos, né? A carta aqui até breve, mas uma profundidade muito grande, porque ele nos ensina muitas coisas. Nos ensina sobre a origem do pecado, a origem do bem, a origem do mal. Nos explica a respeito da tentação. Nos explica como nós devemos viver para resistir, para vencer Satanás. Coisas profundas demais para nós. E aqui, no seu capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E ontem aqui, o irmão Vinícius contou um testemunho, breve, mas que veio ao meu coração, veio responder, ou veio colaborar para aquilo que eu estava pensando durante a semana, a respeito de passarmos por provações, de sermos provados. E há uma diferença, e Tiago mesmo ele explica isso, há uma diferença muito grande entre provação e tentação. Na maioria das vezes nós estamos sendo tentados, e dizemos que estamos sendo provados. Então, Tiago diz que a tentação, ela não tem origem em Deus. A tentação, ela tem origem no nosso próprio coração, que é atraído pelos desejos malignos, nos conduzem ou nos seduzem a cometer aquilo que é contra Deus, a fazer aquilo que é contra o Senhor. Mas a provação, ela pode vir de Deus, e ela está dentro daquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem? Os que são chamados segundo o seu propósito. Então, você foi chamado segundo o propósito de Cristo? Sim, fui chamado, e sou um discípulo de Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o bem, para o seu bem. Então, a aprovação ou são circunstâncias das quais nós podemos passar todos os dias. E elas vão provar a nossa fé. Elas vão provar o quanto nós cremos em Deus, o quanto nós somos perseverantes na nossa fé, o quanto nós somos perseverantes em Deus, o quanto nós aguentamos firme, o quanto nós dependemos de Deus. Normalmente nós não vemos Deus nas coisas. E eu pensava hoje de manhã, por que às vezes a gente não vê Deus nas coisas? E eu pensei, se a gente corre na frente de um grande pelotão, a gente só vê o que está à frente. Mas se eu corro atrás de um grande pelotão, eu vejo o que está na frente. Se eu não olhar para trás, eu não vejo nada, porque eu estou correndo numa direção. Se Deus não está à frente de mim, eu nunca vou ver Deus nas coisas, porque eu estou à frente, eu estou correndo à frente. Mas se eu estou atrás de Deus e deixo Deus ir à frente, eu sempre vou vê-lo fazer as coisas. Eu sempre vou entender que Ele está fazendo alguma coisa, porque eu estou atrás dEle. Moisés é um homem que aguentou por muito tempo um povo rebelde. Ele se entristeceu, se irou, até quebrou as pedras da lei, mas Deus o levou de novo com misericórdia para fazer de novo novas pedras ali. Mas é um homem que clamou ao Senhor, depois de uma ordem, vai. E ele fala assim: Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for. Se o Senhor não estiver à frente, eu não vou. Porque ele precisa ver o Senhor à frente. Em todo tempo ele via o Senhor à frente. E agora Deus o manda ir. Mas ele fala assim: como eu posso ir se o Senhor não for à frente, se o Senhor não estiver à frente? Eu preciso que o Senhor esteja à frente. Então, passar pelas provações e nos alegrar com as diversas provações, eu preciso entender se Deus está à frente delas ou não.
se Deus tem domínio sobre a situação ou não. E normalmente nós nos entristecemos com as provações, não nos alegramos. Nós nos desesperamos com as provações e não temos alegria nelas. Por quê? Porque normalmente nós nos sentimos sozinhos nas provações. Se nos sentimos sozinhos nela, talvez porque nós não estamos colocando Deus à frente. E por não colocar Deus à frente, nos sentimos sem ninguém. Porque eu estou avançando, eu estou correndo para resolver a dificuldade das situações que nos aparecem. E eu não consigo ver Deus. Mas se eu paro, retrocedo, me submeto à ação de Deus, então eu começo a ver Deus agindo sobre as situações. Então ter motivo de alegria ao passar por diversas provações é o seguinte: quando a provação vem sobre a minha vida, quando as circunstâncias ali, quando os problemas vêm sobre a minha vida, eu logo falo assim: Deus, aí mais uma coisa para o Senhor resolver. Está aí, Senhor, mais uma coisa para o Senhor resolver, que eu não posso resolver sem a tua ajuda. É como Moisés: Senhor, vai à frente, eu estou seguindo, o que eu preciso fazer? Qual direção que eu preciso tomar? Vai me direcionando aí, aponta para mim aonde eu devo ir que eu vou. E eu preciso de fé para isso. Por isso que Tiago vai dizer que a provação da nossa fé, ela vai gerar o quê? Perseverança. Então todas as vezes que eu vejo um problema acontecendo, e eu deposito fé no Senhor, eu ponho o Senhor à frente, e Ele vai lá e resolve, e me ajuda, ou me dá direção para que eu possa resolver, então eu lembro que o Senhor tem poder para isso. É Ele que domina sobre as coisas, Ele que domina sobre mim. Então eu lembro daquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Então eu vou me alegrar com as coisas que acontecem. E é muito difícil, porque ele fala: tem de motivo de alegria ao passardes por todas as provações, ou em algumas versões, por todo tipo de provação. Pois sua fé, uma vez provada, gera perseverança. E isso precisa ter o quê? Uma conclusão, ser completo, ser pleno, ação completa nas nossas vidas. Eu não posso crer até a metade. Eu não posso crer hoje e amanhã duvidar. Ah, mas é porque tudo que eu lutei até hoje nunca foi tão grande. Mas espera aí. Eu sou pequeno diante das circunstâncias, eu sou pequeno diante das provações, mas o meu Deus é muito maior do que qualquer provação. Mas se eu creio que o meu Deus é maior do que qualquer situação, por isso a fé é provada. Na tentação, o que é provado é se realmente eu estou submisso à vontade de Deus. E Tiago vai dizer lá no capítulo 4, submeta-se ao Senhor, ou obedeça ao Senhor, ou humilhe-se diante do Senhor, e resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então na provação, a minha fé, ela é colocada à prova. O quanto eu creio em Deus, o quanto eu me submeto, o quanto eu olho para Ele, entendo que Ele é grandioso. Na tentação, eu olho para mim e vejo o quanto eu sou pequeno e o quanto eu preciso de Deus. E eu não posso vencer sozinho. Então, na provação eu olho para Deus, na sua grandeza, no seu poder. Na tentação eu olho para o quanto eu sou pequeno e não posso vencer aquilo sozinho. Eu preciso me submeter à sua mão, eu preciso me render a Ele. Eu preciso que Ele tome a direção da minha vida. Mas para tanto a aprovação quanto para a tentação, eu preciso crer. Assim como diz a palavra: não há tentação sobre vocês que não seja suportável, que não seja humana. E quando a tentação vem, creia que o Senhor dá o escape. Ele não tenta, mas Ele dá o escape. Nos dá a direção por onde sair. Que possamos crer no Senhor, que possamos submeter a Ele,
que possamos entender, crer realmente que esse Deus é o Deus poderoso das canções que nós cantamos, dos textos que nós lemos. Crer e nos submeter a esse Deus poderoso, que criou esse sol, que obedece desde o primeiro dia que foi gerado. Desde o primeiro dia que o sol foi gerado, ele obedece à palavra de Deus. Incessantemente, ele brilha e ele brilha. As estações do ano, elas estão ali. 4, não aumentou para 5, nem diminuiu para 3. São 4. Em todos os lugares do mundo, elas acontecem, com a sua característica e a sua forma. Os mares, os seus limites, suas forças. As estrelas, os seus lugares. As constelações não desfizeram, não mudaram de nome, não desfizeram, não formaram outra coisa. Elas se mantêm ali perfeitas desde o princípio dos tempos. Talvez isso seria o suficiente para nós crermos que Deus, Ele é fiel naquilo que Ele diz. Ele é fiel na sua palavra. Talvez essas coisas nos vão levar a crer muito mais nele. Porque tudo aquilo que Ele criou manifesta a sua glória e o seu poder. Vamos adorar esse Deus. Vamos glorificar esse Deus. Chama aqui a equipe de louvor.